Fala, Niche Friends, tudo bem com vocês? Bom, o último vídeo que eu fiz aqui a gente falou um pouquinho sobre corrida e teste de Cooper, certo? Então, eu fiz outro teste de Cooper essa semana, então vamos falar mais um pouquinho hoje de novo, pode ser? Show. A gente vem aqui, ó, atividades, todas as atividades. E aí eu sempre coloco aqui Cooper. Bom, esse daqui foi o que eu fiz essa semana, o último. Esse daqui, não vou pegar esse daqui não, porque quando eu fiz ele eu separei ele errado. Não, apesar que vou colocar esse aqui, porque foi ele que eu dei uma olhada, né, junto. Vou pegar os quatro últimos aí então. Show. Aí aquele esqueminha aqui que vocês já viram, que é muito legal. Você coloca para rodar aqui, aí ele vai mostrando, né? O vermelho é o mais recente, o azul claro é o segundo mais recente, o azul escuro, o terceiro, e o verde foi o mais antigo. E você vê que o vermelho foi o que mais andou, né? Foi escadinha, né? O vermelho foi o último que mais andou, o azul escuro aqui foi o segundo que mais andou, foi o penúltimo teste, antepenúltimo, o terceiro que mais andou e o último foi o que menos andou. Então foi escadinha aí os resultados. Aqui, né, ó, 2,65 da semana. O último, né, que foi em abril, tinha sido 2,62. Aí depois 2,42 e 2,44. Legal, olha lá, todos os 12 minutos. Só esse aqui que deu 12,02, porque eu não fiz ele com o treino programado no relógio, né? Ah, uma coisa legal, ó, que eu falo para vocês, né? Que o seu corpo ele vai se adaptando ao longo do tempo. Quanto mais treinado você vai ficando, mais eficiente vai ficando o seu corpo. E aí, quando a gente fala do nosso corpo, quando a gente fala de eficiência e gasto de calorias, quer dizer que a gente gasta menos calorias, né, para fazer a mesma atividade. O vermelho aqui foi o que eu andei mais, 2,65. E aqui foi diminuindo quando você vai indo para a direita, certo? Só que olha o gasto de calorias, 114, e ele vai aumentando. Olha que coisa maluca. Então, fazendo uma distância menor, um gasto maior. Porque da direita para cá, eu fui ficando mais eficiente, meu corpo está mais eficiente, tá bom? Então, não é porque a gente está fazendo mais exercício que a gente está gastando mais calorias, tá bom? É claro, porque hoje eu tenho uma capacidade de fazer percursos maiores, mais intensos, então o volume de treino acaba, a possibilidade que eu tenho de fazer um volume de treino maior é muito maior. Então eu consigo gastar mais calorias no cenário atual do que o antigo devido à minha maior capacidade física, tá bom? E olha que legal, né? Aquela coisa de velocidades. Esse aqui foi o que eu tive a maior velocidade, né? O que eu consegui atingir a maior velocidade não foi o meu melhor teste, olha só que coisa. Aqui eu consegui ficar abaixo de 4 minutos por quilômetro. O dessa semana eu não fiquei abaixo de 4 minutos. O máximo que eu cheguei foi 4,4. E mesmo assim eu consegui ir melhor, porque o ritmo médio foi melhor, tá bom? Ó, aqui de 4,32 para 4,56, tá bom? Então não adianta alcançar uma velocidade maior se a gente não consegue manter ela por mais tempo, tá bom? Aí que todos aqueles dados que a gente já viu. Ah, uma coisa que eu sempre gosto de olhar também, comprimento da passada, né? Aqui eu tava com 1,22 m de passado, é uma maior, ó. Aqui 1,19, 1,12, 1,15, tá bom?
Então, passada e cadência, né? São duas medidas aí interessantes que a gente pode olhar. E aí, por último, ao que eu tinha falado, aqui no mais antigo eu não fiz a divisão dos blocos, né? E nos outros testes aqui eu já fiz a divisão que eu sempre gosto de fazer. Na verdade, esse teste aqui eu esqueci de ligar o treino, na verdade. Eu liguei ele no modo normal e aí ele vai contando de 1 em 1 quilômetro, né, até acabar o seu treino aqui. E aqui eu já já utilizo o treino que eu já pré-programei ele e E aí eu coloco 2 blocos de 4 minutos e o terceiro bloco de 4 minutos eu separo em 2 blocos de 2 minutos. E aí o que eu fiz? Eu me baseei muito no meu teste passado, porque faz 1 mês e pouco. Que dia que foi esse? Foi dia 14 de abril. Então fez 1 mês e meio que eu fiz o último teste. Então eu sabia que eu não teria um teste muito diferente. Eu sabia que as diferenças iam ser mínimas aqui, mas que eu poderia melhorar devido aos treinos que eu fiz nesse período. Fiz bastante treino de velocidade, então falei, acho que dá para melhorar um pouquinho, mas eu vou me basear bastante em cima do último teste. Então eu peguei aqui os números do último e que eu vi. Falei, ó, o primeiro bloco eu fiz 4,44. Então eu consigo manter alguma coisa nesse sentido, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa ali próximo de 4,40, 4,45. Eu vou tentar ficar nessa faixa. Não fiquei, ó, fiquei um pouquinho mais fraco, tá? Esse primeiro bloco saiu um pouquinho, não saiu exatamente como eu queria. E aí eu sabia que o segundo bloco de 4 minutos teria que ser alguma coisa ali na casa de 4,30, né? Eu quase fui um pouquinho mais forte, né? Eu queria ter dado um pouquinho, segurado um pouquinho mais aqui. E aí o terceiro bloco, que é de 2 minutos, aqui eu tinha mantido. E aí eu pensei, como que eu pensei a minha estratégia? Se nesse primeiro bloco aqui eu tiver bem, eu vou tentar manter, certo? Que foi mais ou menos o que eu fiz, tá vendo? Ó, acabou que eu dei uma leve diminuída aqui, 2 segundos, né? Porque aqui eu queria ter feito um pouquinho mais fraco, né? Eu queria ter feito ali na casa de 4,35, 4,33, porque eu sabia que depois aqui eu ia conseguir melhorar, tá bom? Então eu mantive aqui praticamente, né, do mesmo jeito que eu fiz aqui. E aí do último bloco, como eu consegui acelerar aqui no teste passado, aqui eu também a minha intenção era acelerar o máximo que eu conseguiria. E aí aqui eu mantive igual o último, e porque aqui de fato não tinha mais perna mesmo. Talvez esse segundo bloco aqui tenha feito diferença, né? O que eu melhorei, na verdade, foram esses 2 blocos do meio, né? Porque o primeiro eu fui pior do que o primeiro do último teste. Os 2 blocos do meio foram abaixo e o último foi igual, certo? Então o diferencial meu foi o meio do teste. Foi aqui que eu consegui melhorar. A minha intenção era melhorar um pouquinho em todas as etapas. Não deu, né? A primeira etapa eu não consegui melhorar porque ficou 2 segundos acima. Nas 2 etapas do meio eu melhorei mais do que eu estava pensando e a última eu mantive exatamente igual. Né? Pode ver que aqui foram 470 metros, aqui também foram 470 metros, tá? Então, essa que foi mais ou menos a estratégia que eu pensei, que eu utilizei, e aí eu sempre vou tentando olhar os testes, né, que eu faço para ter uma base ali e ter um parâmetro. Então, isso é muito importante, né? A gente ter um planejamento e uma estratégia. Isso é muito importante para a gente conseguir fazer algumas coisas assim, né? E aí, é, eu sempre falo bastante de exercício físico, né, com vocês. E eu acho que ele tem uma ligação muito forte, não só com a área que eu falo mais, que é a alimentação, como a nossa vida de uma forma bem geral, né?
Se a gente tem um objetivo, e aí eu vou falar da alimentação, que a gente quer emagrecer, a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa ter uma estratégia. Às vezes o pessoal usa uma estratégia muito simplista. Como assim, muito simplista? Por exemplo, preciso emagrecer, vou cortar todas aquelas coisas lá, pizza, lanche, doce, essas coisas. Eu diria que essa estratégia, ela praticamente não existe, né? Porque ela tenta cortar aquilo ali que a pessoa acha que é o problema dela. O que eu sempre falo aqui para vocês, o problema nunca são os alimentos, o problema é o nosso comportamento perante os alimentos, certo? Então, qual que seria uma estratégia mais interessante que essa pessoa poderia utilizar? É só um exemplo, tá? Não que você precise exatamente usar essa estratégia, mas ela poderia mapear, que foi o que eu fiz. Quando eu pego os testes anteriores, eu estou mapeando o que eu já fiz, como eu fiz, o que aconteceu. Então ela poderia mapear a alimentação dela como? Fazendo um diário, por exemplo, né? Ó, hoje eu comi isso, comi aquilo, não sei o quê. E principalmente mapeando esses alimentos que a gente sabe que tem um maior potencial de atrapalhar a gente, tá bom? Então a gente poderia mapear esses alimentos, fazer um diário. E aí, por exemplo, eu tô comendo pizza 8 vezes por mês e eu bebo tantas cervejas. Será que eu consigo reduzir isso? Não preciso cortar tudo, porque se você corta todas essas coisas, a chance de você ficar numa alimentação que você não tem prazer aumenta muito. E se você não sente prazer nenhum na sua alimentação, a chance de você manter isso diminui muito. Porque você tem que pensar no jogo do longo prazo. Falar, mas Fernando, mas eu quero diminuir 2, 3, X quilos em tanto tempo, 2 meses, um mês, né? E o pessoal sempre encurta muito esse tempo. E aí, assim, quanto mais você prolongar esse tempo, mais tranquilo fica de você fazer as estratégias. Você não precisa encurtar o tempo, é ao contrário, é a longo prazo, porque você não vai viver até mês que vem, você vai viver muitos anos ainda. Então, por que você está pensando no longo prazo? Você tem que pensar em esticar esse prazo, tá bom? Porque assim você vai conseguir utilizar estratégias menos agressivas, mas que têm muito mais chances de perdurarem na sua vida, tá bom? Então pensem um pouquinho nisso, façam atividade física, porque atividade física ensina várias coisinhas. Eu sempre tento tirar algumas lições nesse sentido que a atividade física me traz e que eu posso utilizar na minha vida. E aí eu sempre gosto de fazer esse link com a alimentação, porque é o que eu gosto de trazer aqui para vocês, certo? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu comentário aqui. Se você não gostou, escreve por que você não gostou também, para eu saber como melhorar cada vez mais aqui o que eu trago para vocês, tá bom? Então, um beijo e um abraço.